Coloque aí o seu pedido de oração, o seu motivo de oração e ao final do nosso culto nós vamos orar, vamos interceder juntos, clamando pela misericórdia do Senhor. Eu quero compartilhar com você nesta noite uma palavra que se encontra ali no Evangelho de Lucas capítulo 22. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, conectar a sua Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Lucas 22, do 39 ao 46. Esse é um texto bíblico que tem um significado muito importante na minha caminhada. Há 20 anos atrás eu preguei a primeira vez e usei exatamente este texto. Então, para mim, revisitá-lo é sempre uma alegria. Já há 20 anos aí pregando e poder mais uma vez compartilhar aquilo que Deus falou comigo, tem falado comigo, nesse texto que nós vamos ler agora. Lucas 22, do 39 ao 46, assim diz a palavra do Senhor. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é capaz de nos transformar, de nos renovar, de iluminar os nossos caminhos, de iluminar a nossa alma. Que assim seja nesta noite, Senhor, que esta palavra possa encontrar no nosso coração um solo fértil e que esta semente, ao germinar, possa crescer e gerar frutos para a honra e glória do Teu nome. Que eu possa nesta noite, Senhor, mais uma vez, me esconder atrás da cruz de Cristo, para que toda a honra e toda a glória sejam só Tuas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece, ela que por si só é capaz de nos converter, de nos dar uma nova vida. Como você está se sentindo, meu irmão e minha irmã? Como você está se sentindo? E eu quero aqui expressar a minha alegria, em primeiro lugar, pela aula na escola dominical que nós tivemos hoje com a nossa irmã Débora. E quando ela foi ali ministrando a aula, Deus foi ali aquecendo o meu coração, porque essa pregação já está aí preparada já há alguns dias, e ela foi ministrando então uma aula de um conteúdo muito parecido, muito próximo daquilo, com relação àquilo, com algumas coisas que eu vou falar nesta noite. E eu fiquei muito feliz porque a gente percebe mesmo o agir do Senhor, o agir do Espírito Santo, agindo sobre a minha vida, sobre a vida da Débora, de cada um dos seus filhos e filhas que desejam ser instrumento nas tuas mãos. E ela falava exatamente sobre essa questão do como nós estamos nos sentindo. Eu quero dizer para você que, entre tantos sentimentos que passam no meu coração, gostaria de abrir o meu coração e dizer que eu estou bastante esgotado, cansado, meu irmão, minha irmã. Eu brinco às vezes com as pessoas que nós pastores também temos sentimentos, nós também cansamos, nós também nos preocupamos. Às vezes nós parecemos pessoas bem normais, viu? Brincadeiras à parte, esse esgotamento, ele se deve a uma série de coisas que nós estamos vivendo juntos, né? E talvez esse sentimento não seja só o meu, seja o seu também. Talvez você também esteja cansado, preocupado, né, com a pandemia, o estresse que a quarentena nos causa, a preocupação com os estudos das crianças, com os seus estudos, o home office e todas as questões que nos envolvem, questões na área da saúde, da economia, como será, né, os empregos, tudo isso vai realmente trazendo vários sentimentos para a nossa vida e vão preenchendo o nosso interior, o nosso coração. E eu confesso que eu estou bastante esgotado neste momento da caminhada. Mas nós não vamos deixar de caminhar, porque o Senhor tem nos sustentado. O contexto do texto que nós lemos, ele é muito rico, porque Jesus ele está ali nas últimas horas antes de ser preso, de ser julgado injustamente, de morrer na cruz do Calvário por mim e por você.
Ele tinha acabado de sair então do momento da ceia, aquilo que nós chamamos da última ceia, chama os seus discípulos e eles vão então para o Getsêmani, um jardim que ficava aproximadamente 800 metros ali da divisa da cidade de Jerusalém, numa montanha. Eles vão orar, eles vão colocar as suas vidas diante do Senhor. Jesus, ele vai fazer isso, ele chama os seus discípulos também para isso. Ao chegar ali, ele se depara então com o seu limite, com o seu esgotamento, o esgotamento da sua alma. E há uma expressão então ali no versículo 44, em que Jesus revela como ele está. Ele está em agonia. O evangelista Lucas vai nos dizer então que Jesus está em agonia, ele está agonizando. Ele então se depara com a sua humanidade. Ele também está, entre outras coisas, frustrado com os seus discípulos, porque ele pede para os discípulos ficarem orando e eles não oram, e todo esse cenário. E principalmente, é claro, meu irmão, minha irmã, está sobre os ombros de Jesus o meu pecado e o seu pecado. Ele sabe que ele vai morrer, e ele vai morrer por causa do pecado alheio. Ele não fez nada para que ele fosse preso, julgado injustamente e morresse numa cruz. Então todos esses sentimentos, todas essas sensações, todo esse ambiente permeia aquela situação. Jesus, ele está agonizando, ele está cansado, ele está no seu limite. Você está no seu limite, meu irmão, minha irmã? Estamos aí, muitos de nós, já há mais de 90 dias, em distanciamento social, em quarentena. Você está no seu limite? Como reagir quando nós estamos nessa situação, nessas condições? Como Jesus reagiu? Primeiro, ele recorre ao Pai. Jesus, ele não se descontrola, ele não se desespera, mas ele faz conhecidas todas as suas dores diante do Pai. Jesus, ele poderia ter feito muitas coisas nessa situação. Poderia ter saído ali do cenáculo depois da ceia e ter fugido. Ele poderia então ali, junto com os discípulos, de repente começar uma revolução, como muitos queriam ali na cidade de Jerusalém. Muitas poderiam ter sido as alternativas de Jesus. Ele poderia ter feito um escândalo, se descontrolado, se descabelado, como a gente diz. Mas ele vai para, como de costume, como ele fazia todas as noites, ele vai orar. Ele vai falar com o seu Pai. Ele vai apresentar ao seu Pai as suas dores, as suas limitações. Em um momento de incerteza e instabilidade, ele recorre à rocha eterna. Recorre a um Deus imutável. O nosso Deus não muda. E ele sabia com quem ele estava falando. Ele estava falando com um Pai que não muda. O caráter de Deus não muda. Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é longânimo, ele é compassivo, ele é justo. Isso não muda no caráter de Deus. Mas Jesus sabia que esse mesmo Deus também é muito criativo na sua provisão. Se o seu caráter não muda, o agir de Deus, ele muda o tempo todo. Porque nós somos pessoas diferentes, Deus age de cada forma com cada um. Por isso Jesus, ele vai recorrer naquele momento de instabilidade da sua alma, da sua humanidade, vai recorrer à única coisa com a qual ele poderia confiar de verdade naquele momento. São nos momentos de crise que revelamos onde depositamos nossa verdadeira confiança. Nós estamos em meio a uma grande crise. Talvez alguns sinais aí que dizem que nós estamos caminhando para a segunda etapa desta crise. Não sabemos ao certo. Mas nós estamos no meio desta crise. E nesses momentos onde nós somos apertados, nós somos desafiados, é que nós revelamos em quem nós confiamos ou no que nós confiamos. Aonde está a sua confiança, meu irmão e minha irmã? Hoje temos dificuldade para confiar nos nossos governantes. Temos dificuldade de confiar no que eles falam, no que eles estão fazendo. E aí eu quero lembrar aqui, inclusive, e pedir já também para que nós estejamos orando, né, pela vida do prefeito da nossa cidade, aqui em São Paulo, que foi diagnosticado também com o Covid, que possamos orar pelo prefeito Bruno. Mas a dificuldade que nós temos, isso é histórico no nosso país, não é verdade? De confiarmos nos nossos governantes. E neste momento isso se acentua. Temos dificuldade de confiar na economia. Como que nós vamos confiar numa economia que está tão desestabilizada? Temos dificuldade de confiar na ciência, porque um médico fala uma coisa, o outro cientista diz outra coisa, os resultados das pesquisas mudam,
e faz parte mesmo desse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Talvez um certo desencontro das informações, isso dificulta também confiarmos na ciência. Mas a nossa grande dificuldade em confiar nessas pessoas ou nessas coisas é porque nenhuma dessas coisas ou pessoas são eternas. Por isso, a nossa fé é a convicção de coisas que não se veem. Jesus, ele não confiava no seu renome, no seu poder de persuasão, no seu carisma. Jesus não confiava no sumo sacerdote. Jesus não confiava, em última análise, nos seus discípulos, confiar no sentido de que tudo daria certo se ele depositasse toda a sua confiança nos seus amigos. A grande confiança de Jesus está no seu Pai. A única pessoa verdadeiramente eterna, que não muda, que é inabalável, que é imutável. Nos momentos mais difíceis, meu irmão, minha irmã, nós temos que recorrer ao Pai. E eu quero te perguntar, quantas vezes você tem chorado na presença do Senhor? Essa noite, de ontem para hoje, eu estava preocupado, pensando em algumas coisas, com dificuldade para dormir. E então eu comecei a orar e colocar a minha vida diante de Deus, falando: Deus, acalma o meu coração, livra-me da ansiedade. E eu só fui dizer o amém hoje de manhã, viu, meu irmão, minha irmã? Porque é isso mesmo, a oração ela tem esse efeito terapêutico, calmante na nossa vida. E quando nós colocamos, elevamos o nosso pensamento diante do Senhor, fazemos a Ele conhecidas todas as nossas dores, as nossas dificuldades, Ele nos acalma, Ele nos ajuda. E é isso que nós devemos fazer, recorrer ao Pai. Foi assim que Jesus reagiu naquela noite. Em segundo lugar, ele também reconhece o seu limite. Jesus se depara com a sua humanidade. Talvez nós temos aí alguns outros exemplos nos evangelhos que retratam a humanidade de Jesus, quando ele chora, quando ele sente fome, mas certamente este momento no Getsêmani, aonde ele está ali agonizando, aonde ele está transpirando sangue, aonde ele está ali com vários sentimentos no seu coração, ele se depara com a sua humanidade, com os limites de quem é humano. Nós que somos humanos temos limites. Todos nós temos os nossos limites. Nossa fé e esperança não anulam a nossa natureza. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos nos alimentar da palavra de Deus, mas ainda assim, irmão e irmã, nós temos limites. O problema é quando não os reconhecemos. Não nos respeitamos. E eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou ansioso, estou preocupado, e eu não respeito o meu momento. E eu vou levando e vou fazendo, e isso vai em algum momento nos causar algum prejuízo. Não reconhecemos os nossos limites, porque temos medo de não sermos acolhidos. Essa é a mais pura verdade, meu irmão, minha irmã. Quando nós reconhecemos que temos um limite, nós estamos com outras palavras dizendo que temos uma fraqueza, que não estamos dando conta, que não conseguimos mais. E nós temos medo de fazer isso porque, ao fazermos isso, automaticamente nós estamos sinalizando que precisamos de alguém. Precisamos do suporte de alguém. E o nosso medo, o medo que está por trás disso, é de não sermos acolhidos. Jesus está dizendo que por ele não vai até o fim, não. Não vou dar conta. Quando ele diz assim para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, eu não estou dando conta. Estou no meu limite. Se for possível, eu não quero ir para a cruz. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando. Se for possível, eu não quero sofrer, eu não quero sentir essa dor. Eu estou aqui reconhecendo quem eu sou, a minha limitação, a minha dor. E sabe o que Deus faz? Diante do reconhecimento do limite, da fragilidade de Jesus, da sua humanidade neste momento, olha como Deus reage. Ele manda um anjo para confortar. O pai acolhe o seu filho. Aquele anjo, eu gosto de imaginá-lo, meu irmão, minha irmã, Jesus ali, sozinho, debaixo de uma árvore, naquela penumbra daquela madrugada, um anjo se achegando a Jesus e o abraçando, confortando. E quando nós estamos angustiados, quando nós estamos agonizando, como Jesus estava, quando nós estamos no limite das nossas forças, que coisa boa é
Quando alguém coloca a mão no nosso ombro e diz assim, eu estou aqui contigo. Vamos chorar juntos. Vamos caminhar juntos. Não está fácil para mim, não está fácil para você, mas juntos nós podemos ir mais longe. Quando reconhecemos os nossos limites, que todos nós temos, quando nós os reconhecemos para Deus, Ele nos acolhe, sem nos julgar, e nos dá força para caminhar. Essa é a coisa mais maravilhosa que nós podemos receber do nosso Pai. Quando nós nos achegamos a Deus e dizemos assim, Senhor, eu estou cansado, eu estou preocupado com o meu emprego, eu estou preocupado com os meus filhos, eu estou preocupado com a minha saúde, eu estou no limite, Senhor. Sabe o que Ele faz? Ele diz assim, eu quero que você seja um super-homem, uma super-mulher. Não. Deus nos abraça e nos acolhe, nos dá força, nos anima, nos ajuda a levantar para continuarmos a caminhar. É assim que Deus, o Pai, age quando nós somos sinceros com Ele. Quando somos sinceros conosco mesmo e reconhecemos a nossa limitação, que não estamos dando conta. Quando nós nos respeitamos, Deus é o primeiro a nos respeitar e nos acolher. Em terceiro e último lugar, Jesus ele reage respondendo ao propósito. Quantos sentimentos estavam presentes no coração de Jesus naquela noite? Eu listei alguns aqui. Quem sabe podia estar ali no coração de Jesus medo, medo da morte. Ele já sabia qual seria o seu fim. Talvez seria natural ele estar com medo de morrer, medo de ser contaminado por um vírus como eu e você podemos estar neste exato momento. Quem sabe decepcionado por saber que um dos seus melhores amigos, um dos 12, iria traí-lo. Esse é o diálogo na última ceia. Ele diz que alguém que está ali na mesa vai traí-lo. Olha que coisa, meu irmão, minha irmã, o sentimento de decepção que Jesus poderia estar naquele momento. Também o sentimento, quem sabe, de frustração por tudo acabar ali. Quantas coisas que ele tinha ainda para falar, para ensinar, quantas coisas que ele poderia fazer, quantos milagres ele ainda poderia fazer, quantas curas ele poderia manifestar através do poder do seu Pai. Quem sabe frustrado, porque com 33 anos, quantas coisas que eu poderia fazer. Quem sabe ele poderia estar ansioso por aquilo que viria. Bom, ele sabia que ele teria que morrer, que se sacrificar por cada um de nós, mas ele não sabia exatamente os detalhes de como aquilo ia acontecer. A ansiedade daquela manhã de sábado, o que ia acontecer. Quem sabe ele estaria angustiado. Esse sentimento poderia estar presente no coração de Jesus e talvez realmente estava. Angústia por causa do meu pecado, do seu pecado. Irmão e irmã, às vezes nós ficamos constrangidos quando nós pecamos, isso é bom, esse constrangimento ele é bom, mas imagina todo este peso, todo esse constrangimento, toda essa dor sobre Jesus, todos os pecados sobre os ombros de Jesus, a angústia que isso não estava gerando no seu coração. Tristeza, com certeza, esse era um dos sentimentos que poderia estar no coração de Jesus, tristeza, por deixar a sua mãe, por deixar os seus irmãos, por deixar os seus amigos. E talvez todos esses sentimentos que eu enumerei aqui para você, meu irmão e irmã, sejam sentimentos que estejam no meu coração e no seu coração nesse exato momento. Todos sentimentos legítimos. Todos sentimentos que possivelmente estavam no coração de Jesus. Mas ele não se entregou a nenhum deles. E essa é uma questão que eu quero destacar com você nesta noite. Jesus não responde a partir dos seus sentimentos, mas sim do propósito. Jesus se move em resposta ao propósito do Pai para ele. Quando ele diz assim para o Pai, que não seja feita a minha vontade, se for possível afasta de mim esse cálice, mas eu não quero a minha vontade, eu quero a tua, eu quero viver o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Estou angustiado, estou agonizando, estou triste, estou com medo, mas eu não vou ceder aos meus sentimentos. Eu não vou reagir, eu não vou responder aos meus sentimentos. Eu os reconheço e eu os admito diante do Senhor, mas eu vou responder ao teu propósito, meu Pai. É isso que Jesus está dizendo ao Pai. Não permita que os seus sentimentos determinem a sua caminhada, mas sim o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez amanhã você acorde feliz e depois de amanhã você acorde triste.
E nenhum desses dois sentimentos devem determinar o seu dia, mas sim o propósito que Deus tem traçado para a minha vida e para a sua vida desde a eternidade. Porque o propósito de Deus não muda, os nossos sentimentos sim. Então nós não podemos caminhar a partir dos nossos sentimentos, ainda que eles existam, ainda que sejam legítimos, o que nos faz levantar, como fez com Jesus, foi o propósito que estava claro no seu coração. Pergunto a você mais uma vez, como você está se sentindo nessa noite? Não caia em tentação. A grande tentação que Jesus está falando aqui é cedermos aos nossos sentimentos. Perceba que Lucas vai revelar o motivo pelo qual os discípulos estavam dormindo. Versículo 45. E os achou dormindo de tristeza. A tristeza foi tão grande no coração dos discípulos, o abatimento que aquele sentimento trouxe para os discípulos foi tão grande, que eles não conseguiram ficar orando, intercedendo, vigiando, mas aquilo foi cansando e eles dormiram. Talvez o que faltou aos discípulos naquela noite foi olhar para o propósito e não para os sentimentos. Responder ao propósito e não aos sentimentos. Havia tristeza no coração dos discípulos? Sim, o texto nos demonstra isso, nos deixa isso bem claro. E talvez eu e você sejamos tristes hoje também. Tristes porque nós não vemos talvez uma solução, um fim para tudo isso que nós estamos vivendo. Tristes pelas situações que nos acontecem, pelas pessoas que estão morrendo, pelas notícias ruins que chegam para nós o tempo todo. Mas para onde você vai olhar, meu irmão, minha irmã? E mais que isso, ao que você vai responder? Aos sentimentos que variam do momento, da situação? Ou nós vamos responder e vamos caminhar a partir do propósito de Deus para as nossas vidas? O propósito para a minha vida e para a sua vida é que Deus nos ame e que nós possamos amá-lo também. Jesus ele foi para a cruz porque o propósito de Deus para ele era ir para a cruz no meu lugar e no seu lugar por amor. Então amanhã, irmão e irmã, nós vamos caminhar, nós vamos viver, como nós lemos no começo do nosso culto lá no Salmo 37. Habita na terra, continua a viver, mas nós não vamos viver e vamos caminhar amanhã se nós vamos acordar tristes ou felizes. Esses sentimentos são legítimos e talvez sejam reais e verdadeiros aí no seu coração. Mas amanhã, o que vai nos motivar a sair da cama, a continuar lutando e crendo, porque nós temos a certeza de que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Isso não muda. Que o Senhor te ajude a reagir da forma como agrada o coração dele nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Eu quero orar com você neste momento, para que esta palavra ela possa fazer ainda mais sentido para a sua vida e para o seu coração. E já nós vamos também orar pelos nossos motivos de oração. Eu quero dizer que nós já estamos aí encerrando também, com os nossos motivos de oração, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque naquela madrugada fria ali no Getsêmani, Jesus estava em agonia. O seu sofrimento era tão grande que ele estava transpirando sangue. Quem sabe ali no seu coração havia medo, tristeza, angústia, frustração. Mas ele apresentou tudo isso diante do Senhor. Ele não se desesperou, ele não se descontrolou, mas ele fez conhecido tudo isso diante do Senhor. E o Senhor o acolheu, o Senhor o abraçou naquela noite. Faz isso conosco nesta noite, Senhor. Precisamos do teu abraço, Deus. Precisamos do teu ânimo, Senhor. Precisamos da tua alegria, Senhor. Precisamos da tua esperança para continuarmos caminhando. Nós não vamos olhar para as circunstâncias e nós não vamos permitir que os nossos sentimentos determinem a nossa caminhada. Mas nós vamos caminhar a partir do propósito do Senhor para as nossas vidas. Jesus, ele se levantou e ele caminhou em direção à cruz. Que nesta noite o Senhor possa nos renovar, que possamos nos levantar e continuar caminhando dentro do teu propósito. E a notícia maravilhosa desta noite é que nós não precisamos mais caminhar na direção da cruz, porque Jesus já fez isso por nós. Ele já nos deu a vida eterna, ele já perdoou todos os nossos pecados. Os nossos pecados foram para a cruz do Calvário com Jesus, para que nós tivéssemos vida eterna, vida abundante. Que assim seja nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos começar no dia de amanhã
uma semana aí de trabalho, de estudos em casa, de afazeres, crendo e vivendo a partir do teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Que os teus anjos se acampem ao redor daqueles que temem ao Senhor nesta noite, Senhor. Que sejamos confortados, fortalecidos pela tua graça, pelo teu poder.